Ao contrário do que tem sido dito, tanto pelo governador do estado de Minas, como também pelo presidente da República e o seu ministro do Meio Ambiente, nós não acreditamos que deva haver maior flexibilização de leis e fiscalização ambientais. Pelo contrário, foi essa flexibilização e essa submissão à chantagem das mineradoras sobre os pequenos municípios que nos levou a essa situação. Não é muito distante do que nós temos e vivemos aqui em Caldas. Hoje vou apresentar aos senhores e às senhoras vereadores algumas propostas da Aliança em Prol da Água da Pedra Branca com relação a isso. Espero que esses encaminhamentos possam ser dados pela presidência e pelos vereadores aqui presentes. Nós, da Aliança, fizemos um levantamento rápido de recursos financeiros e conseguimos apoiar um grupo de pessoas, tanto daqui da nossa região, como também da região metropolitana de Belo Horizonte, para irem ao local e apoiar, não no resgate, que deve ser feito por pessoas capacitadas pela Polícia Militar, mas pelo que nós sabemos, que é a área de direitos humanos, é a área de meio ambiente, que é cuidar dos entes, cuidar dos familiares, principalmente familiares de funcionários que estão em situação de muito desespero. Estamos tentando apoiar psicólogos, apoiar atividades com crianças. Nós estamos com um grupo de pessoas voluntárias ali no Córrego do Feijão e também em São João de Bicas. Nós estamos com a equipe principalmente para fazer também as cirandas infantis, que são o quê? Manter uma certa normalidade para as crianças órfãs. Então estamos fazendo atividades de 1 às 5 da tarde com as crianças, para que elas consigam ter um mínimo de rotina e tentar trabalhar a dor imensa da perda do pai. Na grande maioria das vezes, funcionários e funcionárias, trabalhadores da Vale e terceirizados. A nossa contribuição foi muito humilde, foi apenas para garantir o deslocamento, gasolina das equipes que lá estão. E elas ainda estão até hoje. A gente precisa aprender com isso, né? A gente tinha que ter aprendido com Mariana, que também foi possivelmente um crime. E esses aprendizados a gente precisa trazer para Caldas, né? E aí nós não podemos deixar de falar das indústrias nucleares do Brasil. Nós temos aqui em Caldas, como todos sabem, inclusive eu lembro uma vez que o João do Cavaquinho estava reclamando que a Aliança não falava muito da INB. Nós temos aqui riscos já há muito tempo, faz mais de 10 anos, que estamos com uma situação parada, com riscos para a saúde, para as pessoas aqui de Caldas. Se houver alguma catástrofe ali, será de dimensões gigantescas, porque nós estamos falando de lixo atômico. Se a gente olha ao sul e ao norte, de onde está a INB, nós temos ao sul o Ribeirão das Antas e ao norte o Rio Soberbo. Os dois são rios muito importantes para a agricultura, são importantes para a saúde, para a irrigação, para o consumo humano, e são, no caso do Ribeirão das Antas, segue para frente e vai até o Rio Lambari, que passa pelo Bortolã, lá em Poços, fundamental para a cidade de Poços, e chega até o Rio Pardo. Então imagine se acontecer alguma coisa dessas, qual seria o dano? Que custos isso teria para o município e para as pessoas? Eu falei de Brumadinho, mas eu não falei do mais grave, que ninguém sabe ainda. O mais grave é a perda das pessoas, mortes. E agora, ninguém sabe para onde vai, até onde vai o minério contaminado, que não houve tempo de avaliar o grau de toxicidade da lama de Brumadinho, que já está hoje em Brumadinho, atingindo 9 municípios. São famílias inteiras tendo que esperar em casa um caminhão-pipa para poder usar da água no dia a dia. E, gente, se chegar na represa de Três Marias, aí a gente tem a entrada do Rio São Francisco, e a coisa é muito mais grave, porque a gente está falando do Nordeste do Brasil, que tanto precisa desse rio tão maravilhoso que importa o nosso país. Vamos olhar a triste realidade, né?
Plenário José de Rezende Faria Alvim. Todas e todos vocês, enquanto vereadores, enquanto população, sabem, que ele foi um dos primeiros a falar, o Zequinha Alvim, que dá nome a esse plenário, foi o primeiro a se insurgir contra a instalação da mina da INB, que não era INB na época. Em 1979 ele escreveu sobre isso. Ou seja, 40 anos atrás, escreveu artigos, inclusive no jornal A Comarca. A gente tem no nosso arquivo esses artigos. Uma tragédia da INB compromete o desenvolvimento da cidade. Agricultura, agropecuária, saúde, meio ambiente, turismo. Seria uma catástrofe. Agora, por que isso aconteceu? Vamos olhar para trás, para a gente poder pensar hoje. Por que a gente está nessa situação da INB hoje? Por ganância? Por interesse de resultados de curto prazo? Por um discurso fantasioso de que vai trazer o progresso para a cidade, que vai desenvolver Caldas? E hoje, graças à ação civil pública do Ministério Público, que virou uma ação civil pública do Ministério Público Federal de 2015, hoje sabe-se que o custo de descomissionamento, ou seja, de dar segurança para a INB, para nós, é da ordem de 1,5 a 7 bilhões de reais. Quando que nós vamos conseguir esse dinheiro para a empresa que está parada? Quando que nós vamos conseguir proteger nossa cidade? Pelos próximos 2.000 anos, que é o tempo que dura o decaimento de lixo radioativo, por causa da sanha de 40 anos atrás, da pressa de 40 anos atrás. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa, não quer, gente? E a pressa que nós tivemos para flexibilizar o artigo 51? Isso não pode ter consequências para daqui a 40 anos? E o Zequinha Alvim, quando ele falava que a mina não era boa para a cidade, ele estava indo contra o desenvolvimento de Caldas? Ou ele estava acertando com visão do que deveria ser o valor de Caldas? Será que nós estamos defendendo que Caldas estanque a expansão da mineração? Nós estamos contra o desenvolvimento ou a favor de um desenvolvimento em todos os setores econômicos? Então, não ter cabeça hoje gera consequências amanhã. É isso que dizem os nossos filhos, não é? A ter responsabilidade pelos nossos atos. E nós, enquanto cidade de Caldas, estamos tendo responsabilidade sobre os nossos atos? Ou estamos na sanha da pressa de um resultado que não se vê até agora? Porque se a gente observa, faz 40 anos que a gente instaurou a mineração aqui em Caldas. Não é uma estranha coincidência que nesse período de 40 anos se fragilizou o turismo na cidade? Se fragilizou toda a nossa parte de uva, suco e outros setores econômicos? Por que será? A gente vê isso em outras cidades. É para cidades pequenas ficarem reféns da mineração e aceitarem a destruição. Por que a gente não toma uma curva e aponta para o futuro e desenvolve a cidade para todas e todos os cidadãos dessa cidade e filhos e netos? É uma pergunta que eu queria deixar para vocês. Ganância, falta de amor por Caldas, amor que sobrava ao Zequinha Alvim, amor que sobrava. Vamos amar mais essa cidade nossa, vamos amar mais o futuro. Valeu a pena? Antes de eu trazer as propostas para os vereadores, eu tenho uma proposta de votação em Aliança, temos algumas propostas. Antes das propostas, eu queria trazer aqui uma denúncia muito grave de algo que está acontecendo agora. Eu queria fazer uma denúncia muito grave que a gente vai apresentar na Câmara aqui pela primeira vez, que é muito recente. Gostaria de trazer aqui para vocês, em nome da Aliança, uma grave denúncia que nós já apresentamos ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual e à SUPRAM, Superintendência Regional de Meio Ambiente. A empresa Red Granite está operando hoje atividade de mineração na nossa querida Pedra da Canastra, segundo o maior pico de Caldas, a menos de 200 metros do pico, sem licença ambiental nenhuma, sem anuência do Conselho Gestor da Água da Pedra Branca, ela fica dentro da Água da Pedra Branca,
sem certidão de localização do prefeito municipal de Caldas. Não tem certidão de localização do prefeito. E sem nenhum processo correndo lá em Varginha, na Suprama, para licenciamento ambiental em curso. Nada, nenhum processo. Tudo isso devido a uma decisão completamente surpreendente do juiz da comarca de Varginha, em que ele pautou aspectos de um TAC, termo de ajuste de conduta, e não entrou nas questões dos possíveis riscos ambientais envolvidos em uma atividade que, por natureza, é potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, conforme dispõe a Constituição Federal, no seu artigo 225, parágrafo 2º, e também a legislação da Mata Atlântica, 11.428 de 2006, a Lei Complementar 140 de 2011 e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.961, artigo 9º, inciso 4º. Todas essas leis, Constituição e leis federais, elas obrigam uma atividade altamente poluidora, como a mineração, a ter certidão de anuência, ter certidão de localização, desculpa, da prefeitura, anuência do Conselho Gestor da APA, tem que ter licença ambiental e tem que ter estudo prévio de impactos ambientais. Essa empresa está atuando hoje sem nada disso. Os senhores estão sabendo disso? Denúncia grave. Temos proposta nesse sentido. Nós não conseguimos entender essa decisão da Justiça de Varginha, que é surpreendente. Já entramos com pedido para a Aliança poder entrar em contato, em diálogo com o juiz de Varginha, mas ela foi surpreendente, porque não tem fundamento um TAC permitir uma atividade que, para o seu funcionamento, tem exigência constitucional e de legislação federal que deve ser cumprida. Então não há, em nenhuma hipótese, qualquer discricionalidade para liberar uma atividade sabidamente poluidora sem o indeclinável licenciamento ambiental. Parece que só em Caldas isso é possível, gente, com riscos que podem ser irreversíveis. Mata Atlântica, vulcânica, de altitude. Então é com muita tristeza que eu vejo possíveis catástrofes que podem acontecer aqui na nossa cidade por negligência. Ao contrário do que se diz, será que é interesse nosso flexibilizar a legislação ambiental? Ou será que a gente tem que torná-la mais rígida e dar mais poderes para os órgãos poderem fiscalizar? Essa é a pergunta que eu queria deixar para vocês. Ou seja, esse interesse econômico desmedido gerou duas flexibilizações terríveis em Caldas. Se flexibilizou o artigo 51, permitindo expansão na mineração, e se alterou a lei orgânica. E essa alteração já matou a Cachoeira da Margarida e está ameaçando a Cachoeira da Rapadura. Porque a lei orgânica dizia que essas áreas eram intocáveis, que são os picos de montanha e são as cachoeiras. Agora elas não são mais intocáveis. Então eu peço aos vereadores a sensibilidade das vereadoras e vereadores, sensibilidade como fiscalizadores da lei, que busquem reverter essa situação. Já tivemos algumas tentativas, algumas conversas com o senhor presidente da Câmara, então estamos totalmente abertos para uma discussão aberta com a sociedade, para permitirmos a reversão disso que pode ser absolutamente irreversível para a cidade. Caldas merece mais do que viver de migalhas em troca da destruição do seu futuro. Vamos pensar grande, gente. Vamos pensar grande. Vamos pensar em quantos empregos, quantos setores econômicos podem ser dinamizados se a gente preservar os nossos maiores patrimônios ambientais. Vamos pensar no futuro de Caldas com grandiosidade e não com migalhinha de uma pedrinha brita ali, de uma pontezinha aqui. Vamos fazer o negócio bem feito. Vamos fazer ponte, vamos arrumar brita, mas vamos também desenvolver a cidade para o futuro brilhante. Caldas merece. Apresento aos senhores e às senhoras vereadores 8 requisições. Primeira requisição solicitada: que seja elaborada pela Câmara e aprovada e enviada uma moção da Câmara Municipal de Caldas, dirigida ao governador do Estado de Minas Gerais e ao presidente da República Federativa do Brasil, e especialmente ao seu ministro do Meio Ambiente, propondo medidas que tornem a legislação ambiental e o licenciamento ambiental mais rígidos
gerenciamento e com mais recursos e apoio político para os órgãos ambientais de licenciamento e para os órgãos de fiscalização ambiental, para que os técnicos da SUPRAM, do IBAMA, da Polícia Militar Ambiental e para os conselheiros do COGEAPA, do COPAN, nível estadual, ou do CONAMA, nível federal, possam fazer análises ambientais isentas e tecnicamente verdadeiras, com base em fatos reais, sem pressão de interesses econômicos. Que sejam os conselhos para defender o meio ambiente e não para liberar geral. Então, se for possível, solicitar ao governador e ao presidente da República, o município de Caldas, solicitando leis que tornem o licenciamento ambiental e a fiscalização mais rígidas, com recursos, para que isso possa acontecer de maneira mais eficaz. Segunda proposta para a Câmara, para apreciação dos senhores e das senhoras vereadores, caso achem pertinente. Segunda seria elaboração, aprovação na Câmara e envio de uma moção ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também para a Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a ALMG, em apoio à aprovação do projeto de lei 3.676 de 2016. Esse projeto de lei, ele foi submetido após um abaixo-assinado depois de Mariana, em 2016, e ele propõe o que no projeto de lei? Proibição em todo o estado de Minas Gerais de barragens com a tecnologia de alteamento a montante, que é o estilo que foi feito em Mariana e em Brumadinho, que tem mais outras 70 aí, que estão pelo estado de Minas Gerais. Esse projeto de lei, ele também propõe que qualquer barragem, inclusive da NB, não possa ficar a menos de 10 quilômetros a jusante de qualquer povoamento ou comunidade em que haja pessoas, em que haja famílias, para evitar que algo como o Brumadinho possa acontecer. Em que você vê que o refeitório dos funcionários estava logo ali do lado da barragem. Esse projeto de lei, ele também exige que todo licenciamento de barragem venha acompanhado com um plano de ação de emergência e sirene e alarmes totalmente necessários para alertar a população. Aliás, os senhores e as senhoras já sabem, né, que o Ministério Público Federal fez essa demanda e a ANB deu retorno, né? Parece que vai ser feito um plano de ação de emergência também aqui no INB. Se Deus quiser, é nosso papel agora fiscalizar. Então, a segunda proposta, eu posso passar para os senhores o projeto de lei. Ele está correndo, já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, já foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, já foi aprovado pela Comissão de Minas e Energia e ela se encontra agora na Comissão de Administração Pública, é a última comissão. Só que ela está parada lá há muito tempo e tem 70 barragens com risco iminente de rompimento. Então, seria interessante a nossa Câmara dar o exemplo ao Brasil, mandando ao presidente da Assembleia Legislativa uma solicitação de velocidade e celeridade na aprovação do projeto de lei 3.676 de 2016. Essa é a segunda proposição para as senhoras e senhores. Me comprometo a enviar por e-mail para os senhores esse projeto de lei para que tenham conhecimento e possa ser agregado à ata, caso assim tenham necessário. Terceira proposta, dado e enviado uma moção ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e público para a sociedade, favorável à imediata criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Mineração no Estado de Minas Gerais. Por que isso? Para que se possa analisar a situação da mineração no Brasil. Por exemplo, casos como esse que eu contei para vocês, aqui em Caldas, que está acontecendo, que é um absurdo. Que a gente deu uma analisada geral da situação da mineração do país. Já tem proposta lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, está quase sendo aprovada, mas eu acho que se a gente der uma forcinha com os vereadores e vereadoras, pode ser interessante como proposição. A quarta proposta é uma elaboração, aprovação e envio de uma moção dessa Câmara de Vereadores para os presidentes do Senado e da Câmara de Deputados, e também aos deputados federais e senadores que foram eleitos por Minas Gerais, em que a Câmara se manifeste, caso assim o entenda, favorável à criação imediata
de uma CPMI da mineração no Brasil, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O que é uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito? É uma que junta deputados federais e senadores. Já tem proposta correndo lá na Câmara Federal e no Senado, mas está demorando muito para aprovar, por quê? Pelo lobby das grandes empresas de mineração. Então, se fizer uma CPMI mista de Senado e deputados federais, a gente vai ter mais força para enfrentar o lobby da mineração e poder analisar com isenção e sem pressão essas questões. Então, é a proposta de envio de moção para a Câmara de Deputados Federais e para o Senado. Essa é a quarta proposta. A quinta proposta para as senhoras e senhores vereadores é da realização por esta casa, pela Câmara de Vereadores, o quanto antes, de uma audiência pública convidando as indústrias nucleares do Brasil para estarem aqui presentes, de preferência o seu presidente e técnicos, para informar e escutar a população de Caldas a respeito da situação da segurança do armazenamento de rejeitos radioativos em Caldas. Não adianta só um grupo ir lá visitar. A população tem o direito de saber como está a situação da INB hoje. Então, se a Câmara puder organizar uma audiência pública e convidar a INB para estar aqui, nós estaremos presentes para fazer as perguntas e para podermos prestigiar esse momento importante de informação para a população. Sexta proposta para a Câmara, para as senhoras e senhores vereadoras e vereadores. Uma solicitação para a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, para que sejam feitos imediatamente exames nas águas do Ribeirão das Antas e do Rio Soberbo, a jusante da INB em Caldas. Por que imediatamente? Porque estamos em época de chuva. E agora é a época que está vazando. Agora é a época de fazer o exame. Então, se for possível a Câmara solicitar, inclusive pode juntar com a audiência pública, eles podem até aqui, com PowerPoint, tudo, apresentar o resultado desse exame das águas. É importante para a população que está jusante da INB, tanto pelo Ribeirão das Antas como pelo Rio Soberbo, possam ter o direito de se informar da qualidade dessa água. Acidez, por exemplo, grau de radioatividade, grau de saúde para, por exemplo, a criação poder tomar, grau de aptidão para consumo humano. Isso é fundamental para nós. A sétima proposta é a elaboração, aprovação e o envio de uma moção dessa Câmara de Vereadores, enquanto fiscalizadores da lei e da legislação municipal, para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e também para o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, requerendo imediata tomada de medidas quanto à existência de uma atividade irregular de mineração da empresa Red Granite, que está funcionando exclusivamente por um TAC de um mandado de segurança de um juiz da comarca de Varginha, completamente surpreendente e sem base. Esse empreendimento está operando em APA de Mata Atlântica, sem licenciamento ambiental, sem certidão de localização, sem anuência do Conselho Gestor e até mesmo sem processo aberto em curso de licenciamento ambiental. Não está nem licenciando. Isso é uma catástrofe, que pode fazer o que quiser e está trabalhando a todo vapor. Eu tenho vídeos das explosões acontecendo a todo vapor lá. A oitava e última proposta para os senhores e senhoras já foi apresentada no final do ano passado, em novembro. Gostaria de voltar a repetir: que sejam aprovados os projetos de lei submetidos aqui para essa Câmara de Vereadores, que revertem, que revogam a alteração do artigo 51 da lei da APA e também que revoguem a alteração da lei orgânica com relação aos pontos ambientais que são intocáveis aqui na nossa região. Peço às senhoras e aos senhores que agradeço primeiro a paciência e peço sensibilidade, porque pode parecer aqui que é muita proposta, pode parecer que são muitas moções, pode parecer que o Senado está muito longe, mas quem está lá no Senado, quem está lá na Câmara de Deputados Federal, quem está lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sente muito peso quando vem o pedido de um município minerador, que é Caldas, porque eles vão falar, eles vão falar na tribuna, lá em Caldas, uma cidadezinha pequenininha, a população está de olho na gente, e
quer que a gente tome medidas. Ah, é muito trabalho? A vida tem preço? A vida dessas pessoas, essas pessoas que faleceram, isso não tem preço. Isso vale qualquer trabalho. Se nós não podemos todos estar lá apoiando, que nós possamos indiretamente estar podendo fazer com que esse crime que aconteceu sirva de aprendizado para que não se repita, para que todas essas mortes, essas centenas de mortes de pais e mães trabalhadores não sejam em vão. Peço às senhoras e senhores amor por essa cidade, amor por essa serra da Pedra Branca, que é o nosso grande símbolo, sensibilidade pelo futuro dos nossos filhos e netos, sensibilidade para que possamos ter a coragem de engatar caudas no trilho do verdadeiro desenvolvimento, que é o desenvolvimento para todas e todas, nessa geração e nas futuras gerações. Agradeço a paciência de todas e todos os vereadores e vereadoras. Obrigado.